A iluminação é uma das coisas mais importantes se você quer criar uma renderização realista. Uma coisa tão simples, né? Pode impactar tanto na sua cena quanto no seu projeto, na sua renderização. E ela, sem dúvida, é o que traz a vida na sua cena. Sabe quando você olha uma foto e você fica se perguntando, será que aquela imagem é uma foto ou é um render? Pois então, a iluminação vem trazer muitas das vezes esse impacto visual. É muito importante você se dedicar a esse tempo para você aprender como é que funciona a iluminação, seja externa, interna. E justamente aproveitando esse momento de fim de ano, eu vou trazer aqui um projeto bem diferente para vocês, tá? Vamos acompanhar aqui como é que funciona a iluminação no ambiente interno. E aproveitando também, eu vou trazer para vocês uma iluminação bem legal natalina, tá? Então, bora aqui comigo para o projeto. Então, eu já abri aqui o projeto com vocês. Perceba aqui do lado direito eu tenho a modelagem do SketchUp e aqui a do Enscape. Como eu havia explicado para vocês no outro vídeo, o Enscape ele utiliza de renderização na GPU. Então, ele vai funcionar nesse método que é justamente a renderização em tempo real. Então, se eu habilitar essa função aqui da sincronização de visualizações, à medida que eu vou movendo aqui a câmera do SketchUp, eu também vou observando o que acontece aqui no Enscape. Isso daqui é muito legal, que não só o Enscape, mas também outros programas trazem, tá? Perceba aqui que esse projeto, ele está com as configurações de materiais básicas, tá? Então podemos observar que o que está configurado é madeira, alguns tecidos. Eu vou terminar de configurar essa cena para aí então partir para finalmente como é que funciona o processo de iluminação nessa cena aqui, tá certo? Mas calma, antes de partirmos aqui para a configuração em si, é importante observar que quando você olha para um espaço bem iluminado, você pode perceber que a luz consegue transformar a sensação daquele ambiente que ele transmite. Ela pode, por exemplo, deixar o ambiente mais acolhedor, mais sofisticado, mais formal, informal, enfim. E uma coisa bem interessante aqui, que sempre me ajudou nos projetos que eu fui fazendo, é buscar referências do mundo real. Então, por exemplo, você pode observar aqui janelas grandes, onde a iluminação natural entra de forma abundante. Isso deixa o ambiente mais leve, mais espaçoso. Agora, imagina aquele ambiente, como por exemplo uma sala de estar, um quarto, que são ambientes mais acolhedores, certo? Então você vai ter iluminações mais em destaque, como por exemplo iluminações indiretas, rasgo no gesso, spots, enfim. A criatividade aí do seu projeto é o que vai definir em si como a iluminação vai se comportar. Então o importante aqui é você separar iluminações noturnas, diurnas, ambientes de trabalho, home offices, escritórios, ambientes comerciais, enfim. É importante você ter esse contato visual de como é que o mundo real funciona. Então agora que já sabemos qual é o ponto de partida que devemos ter na hora de iluminar o ambiente, vamos voltar aqui ao nosso projeto. Bom, a primeira coisa que eu devo pensar aqui é que eu quero um ambiente de fim de tarde. Então não vai ser, digamos, uma luz noturna. Então eu já tenho aqui uma certa iluminação natural, que é aqui de fora, né? Ela não me incomoda, tá? Ela não é o destaque na minha cena. Eu consigo observar que existem pontos aqui que estão sendo iluminados e aqui estão pontos mais escuros, certo? Eu vou trabalhar do jeito que está e eu vou ajustando conforme o necessário, certo? Para começar, eu vou primeiro acender esses spots. Então eu já vou vir aqui achar a minha base para iluminar. Eu já tenho um círculo aqui formado. Eu vou entrar aqui no grupo, clicando 3 vezes, até selecionar todo esse volume e eu vou criar um material. Eu posso colocar o nome que eu quiser. Eu vou colocar luz spot e por a cor branca. Apertar OK, vou aplicar esse material e vindo aqui na parte de cima, você vai encontrar os ícones referentes ao Enscape. Nesse ícone aqui em específico, em editor de materiais do Enscape, é onde você consegue colocar as configurações dos seus materiais, de grama, água e também a iluminação. Vindo aqui em tipo, clicando em genérico, observe essa opção aqui, com luminosidade própria.
ela vai simplesmente habilitar a emissividade desse material. Então, digamos que esse spot aqui esteja aceso. Agora que eu já acendi os meus spots, eu vou colocar justamente que é a minha iluminação. Já tem um risquinho aqui que eu fiz, mas eu vou fazer novamente. Esse risquinho aqui é muito importante. Eu vou apagar ele aqui para mostrar para vocês. Cliquei aqui novamente, tá? Eu abri no grupo. Cliquei aqui na ferramenta de lápis. Vou posicionar em qualquer parte aqui da face desse spot. E vou jogar a setinha para a esquerda, para ele travar aqui no eixo da altura. Cliquei em qualquer medida, tá, gente? Isso aqui é só uma linha de referência para eu posicionar a minha iluminação. Vindo agora aqui nos ícones, eu vou clicar em mais, que são os objetos do Enscape, e ele abre essa janela. Aqui são basicamente todos os tipos de iluminação que o Enscape te dá. Ele te dá esférica, spot, linear, que são as fitas de LED, retangular, que servem para iluminar diversas coisas, disco, enfim. Eu vou colocar a iluminação de spot. Clicando aqui, ele já vai perguntar aonde que eu quero posicionar. Se eu não tivesse colocado essa linha de referência, eu teria uma certa dificuldade para posicionar minha iluminação aqui, concorda? Digamos, por exemplo, se eu não tivesse essa linha, tá, gente? Eu vou colocar aqui num espaço aqui qualquer. Eu cliquei, ele vai perguntar aonde que você quer colocar, qual altura. Cliquei aqui. E agora perceba o meu ângulo do spot. É basicamente, ele está me perguntando aonde que eu quero iluminar. Eu quero iluminar esse canto, esse. Então eu quero, por exemplo, colocar aqui diretamente para baixo. Perceba que eu não tenho muito o controle. Ele colocou ali, porém eu não vou ter um certo, digamos, um certo controle na hora da minha direção da iluminação. Então eu sempre vou colocar essa linha para eu ter um ponto de partida, um ponto de referência onde eu vou colocar meu spot, certo? Então novamente eu cliquei no início da linha e vou clicar até o final dela para finalizar. Agora sim, eu já posicionei meu spot. Bom, aqui você tem as duas opções de intensidade luminosa. Aqui eu já consigo iluminar o ambiente. Se eu aumentar, ele vai aumentar a potência da luz. E aqui é o ângulo, que é a faixa do spot. Perceba que quanto maior, ele vai expandir a faixa de luz. E quanto menor, ele vai reduzir, ele se concentra, né, a luz em um ponto só. Mas eu não vou usar esse padrão aqui do Enscape em relação ao spot. Eu vou colocar um arquivo IES. Basicamente, gente, esse arquivo IES, ele é como se fosse um mapa que mostra como que a luz de uma luminária vai se comportar. Ele é feito pelos fabricantes, então você pode perceber que existem vários tipos de IES, vários tipos de arquivo desse modelo. E ele é utilizado em diversos programas de renderização hoje em dia, como o próprio Enscape, o 3ds Max, o próprio V-Ray, tá? Então ele vai reproduzir com precisão o jeito que a luz se espalha, como que é a direção, o alcance, a intensidade. Isso ajuda muito a deixar os renders mais realistas, o que vai imitar de forma mais precisa como é que essas luminárias vão se comportar, tá? Basicamente, bem resumido, é isso que são os arquivos IES. Então você deve estar se perguntando aonde que eu encontro esses arquivos IES. É bem simples, é só você jogar aqui no Google IES Download. Aparecem diversos sites aí que você pode buscar o seu tipo de arquivo que você quer. Eu vou colocar aqui nesse primeiro site para podermos ver quais são que eles nos oferecem. Esses aqui alguns modelos. Como vocês podem observar, o que eu comentei é sobre como cada arquivo se comporta. Então eu tenho aqui algumas iluminações mais distantes, mais focadas, mais curtas, tá certo? Então é só você escolher qual é a iluminação que você quer, que se casa aí para o seu projeto. Eu vou escolher esse primeiro arquivo aqui e é só clicar em Download, tá, gente? Eu já coloquei aqui a iluminação e olha só que legal o efeito que ele deu da iluminação em destaque. Olha só que bacana.
essa iluminação. Agora, uma coisa aqui bem importante é que digamos que eu não goste dessa cor branca de iluminação. Eu queira colocar, sei lá, qualquer outra cor. É só eu vir aqui no material, criar e eu colocar a cor que eu quiser. Eu vou colocar uma cor mais amarelada, voltada para mais quente, só apertar OK e aplicar na minha iluminação. Olha só que legal o efeito que ele deu. Eu vou colocar aqui um amarelo mais clarinho, só para ele tirar aquele brancão da iluminação. Então ficou desse jeito, certo? Ele também já aplicou aqui nos outros spots, então como era um componente, ele saiu aplicando em todos os spots da cena. Então não precisou eu colocar iluminação por iluminação. Agora vamos partir para a iluminação que eu mais gosto de colocar nos meus projetos, que são as iluminações indiretas, tanto nos forros de gesso, em sanca, tá? Vamos começar aqui nesse ponto central da minha sala. Eu já fiz o rasgo aqui no gesso e, começando pela ferramenta de linha, eu vou achar o ponto central aqui, que é essa bolinha. Vir aqui por dentro, criar uma linha, jogar para frente, até alcançar o outro lado. E vou fazer novamente nesse outro lado aqui. Aqui, gente, novamente eu estou fazendo linhas de referência para colocar as minhas iluminações. Nessas iluminações, tanto de iluminação direta, fita de LED, marcenaria, forro de gesso, enfim, eu gosto de utilizar esse retangular, tá, gente? Então, novamente, eu vou clicar aqui no início da linha, eu vou posicionar aonde eu quero que ele ilumine, que é aqui no meio, e pronto, ele já fez aqui o retângulo de iluminação. Então, perceba que já está um ponto aqui iluminado. E agora eu vou colocando a medida que eu quero, de largura, eu vou diminuir aqui a minha iluminação para ficar por dentro do gesso. Vou colocar aqui no meio mais ou menos, porque eu sei que não vai até lá o final. Então vou colocar aqui mais ou menos no meio, vou mover para o lado, fazer uma cópia, mover para o outro. Selecionar aqui, eu só vou mover um pouco para frente, porque ele está sobrepondo ali na modelagem. E vou posicionando aqui a iluminação, tá, gente? E aqui também, nessas iluminações de sanca, eu gosto de colocar um tom mais quente. Então eu vou escolher aqui esse tom mais clarinho e já vou aplicar. Deixa eu ver como ele está se comportando. Vou escurecendo aqui para ele ficar melhor. E agora é só selecionar essas duas iluminações, fazer uma cópia com o Ctrl e jogar para o outro lado. Claro, você não vai colocar dessa forma, porque senão ele vai iluminar o ambiente de dentro. Você vai ter que girar com essa ferramenta aqui, ó, rotacionar, cliquei, movi para o outro lado. Aí sim, ele vai iluminar na direção certa. E agora, a parte que eu mais gosto é colocar as iluminações nos enfeites. Então eu tenho aqui algumas iluminações natalinas, eu também tenho esse abajur, esse enfeite aqui de Natal, tá? Basicamente, nesse abajur eu vou fazer o mesmo método desse spot aqui. Eu vou vir com a ferramenta de linha, vou pegar aqui um ponto de referência nessa ponta, colocar aqui para baixo, vir aqui com o objeto do spot até o final da linha. Criei, vou escolher o arquivo IES. E agora colocando a iluminação nesse enfeite aqui, bem delicado, bem charmoso. Eu vou selecionar aqui essas bolinhas que vai ser os pontos de iluminação, tá? Com o balde de tinta, clicando aqui na tecla Alt, ou você pode vir aqui no conta-gotas, tá? É só clicar na bolinha, ele já vai aparecer o material que está nesse objeto aqui. Vem na configuração de materiais, genérico, com luminosidade própria. E eu vou aumentando aqui a intensidade.
Olha só que coisa mais fofa que ficou a iluminação aqui. Gente, por isso que eu falo que iluminação é tudo na cena. E observe o que aconteceu aqui. Eu tenho esse mesmo material nesse enfeite. E esse mesmo material, ele está num dos pisca-pisca na árvore de Natal. Então, assim que eu acendi esse enfeite, ele também acendeu o mesmo material que está no pisca-pisca. Olha só que bacana. Então você pode aí ter mais praticidade na hora que você for acendendo as suas luzes. Eu vou colocar essa luminosidade com a cor mais amarela para poder dar bem destaque aqui, ó. Ficou bem bacana essa parte. Também vou colocar aqui alguns pontos de luz. Deixa eu ver aqui onde ficaria bacana. Eu já coloquei aqui os materiais, então já tá aqui posicionado certinho de pisca-pisca. Como eu já peguei o amarelo, agora eu vou pegar o rosa. Eu vou acender ele. Colocar na cor rosa. Acender. E olha só o que está acontecendo ali. Ele está dando bastante destaque, né, na minha árvore de Natal. Aqui, gente, uma coisa bem legal é que já está bem bacana essa iluminação que eu coloquei, tá? Observe que o ambiente está bem acolhedor, mais aconchegante, né? Se você quiser parar por aqui, já é mais do que suficiente esse tipo de iluminação, certo? Para esse tipo de cena, para esse tipo de modelagem aqui, que é um ambiente mais acolhedor, um ambiente natalino. Então você consegue parar por aqui. Caso eu queira colocar mais iluminações, eu aconselho colocar iluminações assim como coloquei, em enfeites, em pontos com menos destaque na cena, porque senão vai sobrecarregar muito a sua imagem, muito. E aí vai tirar cada vez mais o realismo da sua cena, tá? Uma ideia que eu tive aqui agora é acender essa vela. Que observe que ela tá no primeiro plano, né? Então ela meio que está aqui na frente da minha imagem. Então vai ficar bem bacana se eu acender ela. Eu vou aproximar a câmera dela aqui para eu poder observar melhor como é que eu coloco. Eu vindo aqui na Warehouse, eu vou procurar por chama. Então, provavelmente ele vai me dar aqui algumas opções. Ó, já tem várias opções aqui bem bacana. Vou pegar essa daqui e vou posicionar em cima. Ele veio aqui em formato imagem, então é justamente o que eu quero. É só mesmo para simbolizar que a vela está acesa. Aqui a ponta dela, vou diminuir aqui. E agora como é que eu faço para transformar esse fogo aqui mais real? É justamente selecionando esse material da chama, vindo em luminosidade própria e ativar. Olha só que bacana, ele já mostrou aqui que é uma chama. Então eu já vou aumentando aqui, branco mesmo, só para dar um destaque aqui a mais. É claro, gente, que isso daqui são apenas detalhes, tá? Então essa vela aqui não vai iluminar o ambiente. É só mesmo para dar um destaquezinho aqui e mais realista a minha cena. Então, se eu aproximar aqui e der um foco mais na vela, eu consigo observar melhor que tem uma chama acesa aqui. E agora eu sei que você está ansioso por esse momento, que é justamente a fogueira, como vocês puderam observar aí no começo do vídeo. Como que eu acendo essa fogueira? Bom, vamos lá. Existem duas opções, dois caminhos aí, tá? Se eu quero apenas ter uma imagem estática, ou seja, uma imagem parada, não tenho vídeo, não tenho nada, você tem uma imagem parada, eu posso fazer desse mesmo método que é da vela. Eu vou vir aqui na Warehouse, primeiro eu vou criar um plano só para dizer que a minha fogueira está aqui. É só mesmo para vocês saberem a posição. Vou vir na Warehouse novamente e vou colocar fogo. Vou ver aqui o que ele me dá. Vou carregar esse arquivo aqui.
E agora como é que eu posso transformar esse fogo mais realista? Eu só vou posicionando ele aqui certinho para ele não ficar voando. Pegar esse material, configuração de materiais, luminosidade própria. E vou aumentando ele aqui, ó. E agora eu vou colocar uma luz esférica. O que acontece aqui é que o fogo ele vai iluminar mais do que a chama da vela, concordam? Certo? Esse é o método, um caminho aí que você tem. Acho que ficou muito fogo, né, gente? Tá pegando fogo essa fogueira. Vou posicionar aqui mais no meio. Pronto, gente, olha só que bacana. Já dá pra perceber que tem uma fogueira acesa, certo? O outro caminho, que eu sei que vocês estão curiosos, é se você quer fazer um vídeo, ou seja, esse fogo se mexendo aí. Como que normalmente eu faço para dar destaques desse tipo de elemento? Vou pegar esse fogo, para eu não perder o que eu fiz aqui, eu vou criar um grupo e vou ocultar. Então, some fogo. Novamente eu vou fazer um plano aqui de referência, tá? Pegar esse plano, onde vai estar o meu fogo, vou colocar pra frente. Depois eu vou ajustando o tamanho que eu quero aqui. Então meu fogo vai ficar nessa face. E agora que vem o pulo do gato, gente. Você vai procurar arquivos de chroma key. O que quer dizer isso? Você vai clicar no seu YouTube e você vai simplesmente procurar pesquisas por fogo chroma key. Olha só que legal que ele dá várias opções de faísca, do fogo, e você já vi aqui que eu vou querer esse arquivo. Então eu tenho aqui várias opções, tá? E olha só, é esse tipo de fogo que eu quero. Então, o que eu vou fazer é baixar esse vídeo, ok? Bom, logo após você baixar o seu vídeo, você vai precisar dar alguns ajustes finos aí nessa edição do vídeo do fogo. O que você vai fazer simplesmente é vir no seu editor de vídeo. Eu já tenho aqui o meu editor, que é o CapCut. Eu vou voltar aqui e vou te mostrar basicamente o que eu fiz, tá? Você vai pegar o seu vídeo, vai jogar aqui na linha de tempo e você vai pegar o take que você quer do fogo. Tem vários tipos aqui, observe. Então vou pegar esse take aqui. Cliquei nele, vou vir aqui nessa setinha, split, mas observe que você clicando na letra B, ele já vai cortar. Eu vou cortar aqui e aqui. Voltar novamente com a setinha, cliquei nos dois, apaguei. Basicamente o que eu estou dizendo é que eu quero apenas esse take, ok? Se eu quiser um take maior, é só eu vir e puxar. Ele vai ter essa parte aqui, ó. Pronto. Essa aqui vai ser a parte do fogo. Bom, claro que se eu pegar esse vídeo e jogar no SketchUp, vai aparecer esse fundo verde. Basicamente o que eu vou fazer aqui é retirar esse fundo. Então como é que eu vou fazer? Eu cliquei no frame do meu vídeo, vou vir aqui nessa opção de vídeo, vou achar Remove BG e olha só o Chroma aqui. Ativei, vou vir com conta-gotas, cliquei nesse verde. E observe que ele retirou para mim. Então eu vou aumentar aqui a intensidade só para tirar essas partes verdes aqui. Pronto. Você não precisa se atentar dessas opções Pro aqui, tá? Como é uma edição mais básica, como por exemplo, só quero pegar esse fogo, então eu só vou retirar esse verde, ok? Como aquele fundo lá é preto, eu vou manter ele assim. E agora eu só vou exportar esse vídeo. Bom, conferindo aqui como é que ficou meu vídeo, observe que todo aquele fundo verde saiu, né? Então apenas ficou aqui o centro do fogo, ok? E agora que vem o pulo do gato, tá? Se eu criar aqui o material e, digamos, colocar o vídeo diretamente aqui pela aba do SketchUp, ele não vai achar o meu vídeo. Eu exportei aqui para a área de trabalho, observe que ele não tem. Então ele não vai ler o formato MP4. Então como é que eu faço normalmente?
Eu não coloco a textura do vídeo diretamente no SketchUp, eu coloco pelo Enscape. Então eu venho aqui nas configurações de materiais, eu vou pegar esse material aqui com conta-gotas, ele não aplicou nenhum material aqui, então eu só vou criar qualquer e aplicar nesse plano de fundo. E agora aqui eu vou vir em albedo e textura, clicar nessa pastinha e olha só, ele já viu que tem vídeo. Então basicamente é só pegar o vídeo e abrir. E olha só o meu fogo que apareceu. E agora olha só, observe que o fogo saiu da posição, né? É bem simples, é só você clicar aqui na face do fundo, botão direito, vir em textura, posição, e é só posicionar o fogo aqui no centro. Vou diminuindo ele aqui para caber certinho na fogueira. Apertar Enter para confirmar. Aumentar aqui a altura. E olha só que bacana. Eu vou chegar um pouco ele para frente, que ele tá meio escondido. Tá meio tímido esse fogo. Pronto, e olha só que legal. Já tem aqui um fogo aceso. Então observe que vou aumentar aqui a tela. Observe que a minha câmera, cada vez que vai se aproximando, o fogo vai se movendo. Isso daqui é o segundo caminho que você tem, tá? Para posicionar tanto fogo quanto neve, até chuva, gente. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo mais específicos falando sobre esses efeitos aí visuais que são bem difíceis, bem complicados, né, de mexer, comenta aqui embaixo se você quer. E é claro, aproveitando aqui o gancho, não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito, como eu falei, nos motiva a criar mais conteúdos, mais vídeos e também trazer mais material para vocês, que eu sei que vocês querem, certo? E é assim que a gente encerra mais um ano juntos. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a cada inscrito que deixou uma curtida, um comentário ou mesmo uma opinião. Vocês fazem toda a diferença na minha vida e o que me motiva mais a trazer mais conteúdos aqui para vocês. Esse ano foi incrível, cheio de aprendizados, desafios e nada disso seria possível sem o apoio de vocês. Desejo a todos um final de ano incrível, boas festas e tchau, tchau!